A Pastoral da Comunicação tem a honra de apresentar o especial 60 anos de fundação da Paróquia Senhor Bom Jesus de Malhada de Pedras. Neste documentário, vamos acompanhar histórias de fé, as alegrias e os desafios dessas 6 décadas de evangelização sob a proteção do Senhor Bom Jesus, o nosso padroeiro. Vamos conhecer a capela mais antiga do município, construída na década de 1930 e que anos mais tarde se tornou o local de celebração de uma de nossas comunidades rurais. O início de nossas pastorais, movimentos e comunidades e a importância delas para o crescimento de nossa paróquia. Os padres que por aqui passaram, além do atual pároco, e o legado que deixaram para a nossa comunidade. É essa história marcada por muita emoção e recordação que a gente acompanha a partir de agora. A nossa história começa no ano de 1945. Nessa época, moradores do pequeno povoado de Malhada de Pedras começaram a construir uma capela sobre a invocação do Senhor Bom Jesus. A pequena igreja só ficou pronta 5 anos depois, em 1950. O senhor Benedito José Bernardes Santos é lembrado como o primeiro administrador da capela. Anos mais tarde, a administração passou às mãos de outras famílias, Abias Azevedo e, em seguida, Manuel Vieira. A ereção canônica de paróquia só veio bem depois, em 20 de dezembro de 1962, mesmo ano em que o povoado de Malhada de Pedras foi elevado à categoria de município. Mas as atividades da nova paróquia começaram em janeiro de 1963, como consta na certidão de criação. Até então, Malhada de Pedras era apenas uma comunidade que pertencia à paróquia Bom Jesus de Brumado. Nessa época, administrava a diocese de Caetité o bispo Dom José Pedro de Araújo Costa. Mesmo após a fundação da nova paróquia, os registros de casamentos e batizados continuaram sendo feitos na paróquia de Brumado até o ano de 1977. Nos primeiros anos como paróquia, as famílias Gonçalves Aguiar e Guilhermando Mesquita estiveram à frente da comunidade e colaboraram muito para o início dessa longa caminhada de fé. As primeiras catequistas foram Milza Rosa de Jesus Aguiar, Joana Dias da Silva e Adélia Canguçu Mesquita. A elas não faltou coragem para assumir a missão de servir ao povo de Deus. Meu nome é Milza Rosa de Jesus Aguiar. Muito bem. Foi catequista já, Milza? Muito Mas bem. já faz tempo. Né? Sabia que você foi minha catequista. Eu lembro. Lembra? Você me preparou para a primeira comunhão. Isso, né? Na época, no início da igreja. Muita história. Eu comecei a frequentar a paróquia aqui em junho de 79. Comecei a frequentar. Com o decorrer do tempo eu fui começando a ajudar no altar, fazendo leitura. Que eu era ansioso, tinha vontade de trabalhar, né? Aí, com o decorrer do tempo, eu comecei a trabalhar mais Milza e Zé Cocada como animador da comunidade. A gente celebrava o culto aqui no domingo. Sempre a gente saía em missão, visitando as comunidades da zona rural. Naquela época, a gente ia a pé para Catinga Grande, Cachoeirinha, Bastião, Capinal. Essas comunidades mais próximas aqui, a gente saía em missão, visitando sempre a pé. E para você ver que naquela época, a gente ia bastante gente. O pessoal era animado. Não media dificuldade nem distância para fazer essa caminhada, para visitar a comunidade. Eu comecei essa caminhada em 1975, aos 12 anos de idade, quando uma PPC, Pequena Peregrinação por Cristo, feita por Legionário de Vitória da Conquista, e aí aqui nessas missões deles, fundaram aqui um presídio juvenil e um presídio de adulto. E eu entrei nesse presídio juvenil. E nessa caminhada, já nesse início, eu descobri também o dom, assim, o talento, o prazer de cantar na igreja.
E aí eu ajudava a cantar nas celebrações, ajudava a cantar as missas, e aí despertou esse interesse, que mais tarde eu consegui assim aperfeiçoar com o Cardeonal Martins Ribeiro, muito talentoso. O desafio daquela época, o maior que a gente sentia assim, é por falta de pessoas para trabalhar na comunidade. Porque você vê a diferença. Hoje, graças a Deus, nós temos várias pastorais, tanta gente para trabalhar, para ajudar. Naquela época eram poucas pessoas. Às vezes você era obrigado a vir para a igreja porque faltava alguém para poder ajudar na celebração. Então, isso aí era um dos desafios que a gente encontrou naquela época, né? Outro, hoje, para ir fazer a visita a uma comunidade, tem hora que sobra transporte. Naquela época a gente ia a pé. Às vezes, quando era mais longe, a gente conseguia um carro com a prefeitura. Com a chegada do padre Laslau, ele tinha um caminhão e era nesse pau de arara mesmo que a gente fazia visita nas comunidades. E como ajudou muito. A devoção ao Senhor Bom Jesus, desde a década de 1940, foi fator importante para a escolha do padroeiro da nova paróquia. A partir daí, a comunidade começou a celebrar a festa em honra ao padroeiro no mês de agosto. Antigamente, as festas do padroeiro aconteciam assim. Tinha novena. Eu me lembro de Milza, Elza, Dina e Joana Dias, né, cuidando lá das celebrações da novena. Eram mais aquelas orações populares, inclusive a ladainha do Bom Jesus. No padroeiro, aqui tinha as 9 noites de novena, com os leilão lá na frente da igreja. Era muito animado, que aí o pessoal da roça, da zona rural, vinha participar também. Mas era uma coisa assim, sei lá, era na frente da igreja, tinha bebida, gritaria, tanta coisa, que foi até difícil para o passar do tempo a gente conseguir acabar com isso, né? Passamos a fazer o leilão no colégio, algumas vezes fizemos no colégio, e depois saímos daqui, da sede, fomos fazer o leilão da paróquia na comunidade de Catinga Grande, fomos em Três Lagoas para fazer esse leilão. No dia 6 de agosto, a missa era de manhã. E após a missa, havia os casamentos e os batizados coletivos. Nossa, na hora dos batizados, era um chororô, um barulho. E eu gostava, queria estar perto para ver, né? Terminando ali os batizados, as pessoas saíam e a sanfoninha acompanhando. Era festa mesmo. E a gente, criança, gostava de acompanhar, né? Por exemplo, se Dona Maria batizasse o filho naquele dia, o sanfoneiro acompanhava até a casa. Lá a gente tinha o quê? A xiringa, o vinho. O comércio era forte ao redor da igreja, principalmente na lateral de cá, né? Ali do lado de Seu Leobino. Ali as calçadas, que as calçadas eram altas, eram cheias de mercadorias. Seu Lolô, Dona Dazinha, vendiam tanta coisa. Meu pai já comprou chinelo para mim lá, né, numa dessas barracas lá na calçada da igreja. E com o tempo, esse negócio de comércio, né, gente, na porta da igreja, a gente sabe bem o que fala a Bíblia sobre isso, foi que se conseguiu acabar com esse comércio. No início dos anos 2000, a festa do padroeiro ganhou outra dimensão. Além da novena, surgiu a quermesse. A comunidade passou a se envolver mais durante os festejos. E no encerramento, uma grande procissão pelas ruas da cidade tem mostrado a devoção e a fé do povo malhada pedrense ao santo padroeiro. Quando foi em 2000, nessa época eu estava no Conselho Pastoral Comunitário, a irmã Edith, o padre Paulo Ferreira, todos preocupados em angariar fundos para a ordenação de padre Oswaldino Batista Caetano, primeiro filho aqui da terra a ser ordenado padre, inclusive ele é meu irmão. E aí era um sonho
nosso ter quermesse aqui na festa do padroeiro. E aí levamos a ideia e foi aceita no CPC. E fizemos a quermesse, foi um dia de quermesse. Esse dia foi na quadrinha ali da prefeitura, não havia essa cobertura que tem hoje. Era uma coisa bem pequenininha. As barracas foram ao redor, ali nas calçadas. Pusemos barracas de comidas. Era um sábado que antecedia o início da novena do padroeiro. Aí com o tempo, a gente começou a aumentar. O pessoal começou a dizer, é muito bom, é animado, é um momento muito bom de descontração, de confraternização, principalmente assim para as famílias. E a gente colocou para 2 dias, depois pusemos para 3. A festa do nosso padroeiro, o Bom Jesus, nos últimos anos, tem sido um momento forte e de muita união dos nossos fiéis, tanto da sede quanto das comunidades rurais. Com exceção dos 2 anos de pandemia, nós tivemos nos últimos anos um crescimento elevado na nossa festa do Bom Jesus, com a participação muito grande dos fiéis, como eu disse, tanto da sede quanto das comunidades rurais, atingindo também, no período das novenas, as paróquias vizinhas que são convidadas a celebrar com a gente. Nós temos na festa tanto a parte espiritual, que é a parte da novena e o dia festivo, quanto a parte social. Na parte social, nós temos no primeiro dia da festa, no dia 28 de julho, a alvorada festiva, na madrugada. Em um dos dias da novena acontece também o passeio de carros e motos, finalizando com a bênção dos carros e motos. Nós temos o show de prêmios, que é um recurso que a paróquia tem usado muito para arrecadar fundos para a paróquia. E a tradicional quermesse, as barraquinhas todos os dias após a novena e com um dia muito mais intensivo no dia da festa do Bom Jesus, no dia 6 de agosto. Renata, não dá para falar da história de nossa paróquia sem destacar a importância e o trabalho de evangelização realizado por nossas comunidades rurais. É verdade, Anderson. As nossas comunidades são referência de convivência fraterna e têm animado o povo de Deus em todos os cantos do nosso município. A 9 quilômetros da Igreja Matriz está uma das comunidades rurais mais antigas da paróquia, Catinga Grande, fundada em 1975. Dona Ana Farias, primeira animadora da comunidade, se lembra bem dessa época. A celebração era nos domingos, às 2 horas da tarde, um dia numa casa, outro dia na outra, tudo em família. E mais na minha casa. Sempre tinha bastante gente, mas sempre eu que tomava conta, da celebração. E graças a Deus foi muito bom. Eu batalhei muito e teve dificuldade por causa que naquela época era muito difícil para a gente andar, Mas sempre eu não esmoreci, não. Sempre levei à frente essa missão que me deram, para me cumprir. Com o passar dos anos, os encontros foram transferidos para o antigo prédio escolar, onde acontecem até hoje. Um dos momentos marcantes para a comunidade Catinga Grande aconteceu em maio de 1988. As Santas Missões durante 5 dias, com a presença de padres redentoristas. Quem é que não se lembra do Padre Henrique, do Padre Clóvis, do Padre Costinha? Elas aconteciam aqui por 1 semana ou até mais. Os padres visitavam as comunidades, movimentavam a paróquia a semana inteira. Quase todo dia a gente tinha que levantar às 5 da manhã para via sacra, penitência. Aconteciam momentos fortes de oração, de conversão. Aconteciam muitos casamentos, Sabe aquelas pessoas que eram resistentes mesmo ao matrimônio? E nessa época os casamentos aconteciam de pessoas assim. Em 1979, surgiu a comunidade Carro Quebrado, a 4ª comunidade a ser criada na paróquia. Aqui se encontra a capela mais antiga do município, construída no ano de 1933 pelo senhor Pedro dos Santos Coqueiro. Dos avós. Então ele construiu essa capela no sentido de enterrar todos os seus familiares aqui,
voluntário terreno sim, né? Todos esses túmulos somos da família Coqueiro. Daí Teresa ele foi também sepultado aqui dentro dessa capela, né? Patrimônio histórico da comunidade, os moradores da localidade lamentam que as várias reformas realizadas ao longo dos anos nas partes interna e externa não tenham preservado os traços originais da capela. Com a fundação da comunidade Carro Quebrado, os cultos e as reuniões passaram a acontecer na capela, onde até então raramente acontecia a celebração. A irmã Milza, né, veio aqui e convidou nós, né, para nós fazer parte, formar a comunidade. Como foi formada a comunidade com a visita dela, que ficou naquele tempo dirigindo, foi Teresa Pereira dos Santos. Ela ficou dirigindo muitos tempos, e aí essa comunidade foi crescendo. E lembro como se fosse hoje o evangelho que foi lido naquele dia, né, foi o evangelho que falava dos talentos, que está em Mateus, né, 25, de 14 ao 30, que falava dos talentos. Esse talento foi semeado entre nós, e nós, né, estamos trazendo até hoje, a dificuldade daquele tempo, porque a gente andava tudo de pé, né? Se nós tivéssemos poder ir no jornal malhado, a gente ia de pé, a gente tinha carro, a gente ia rezar qualquer coisa nas casas, a gente ia de pé. Hoje ninguém entra mais de pé, né? Hoje ninguém entra mais. Mas hoje, aquele tempo, no meu pensar, aquele tempo era mais melhor do que hoje, né? Porque tinha mais participação, as pessoas eram mais atentas, a igreja sempre vivia cheia, nós tínhamos bastante jovem, nós tínhamos bastante família. A paróquia de Malhada de Pedras conta hoje com 29 comunidades rurais, mas houve um tempo em que o número de comunidades chegou a 36. Por diferentes razões, algumas comunidades deixaram de existir. Depois nós tivemos a irmã Mucai, de Brumado, e Osmar, o leigo Osmar, que também de Brumado. Os dois vinham muito aqui, dava assistência às comunidades rurais, às SEBs, faziam os encontros no salão paroquial, reforçavam muito e fortaleciam muito as comunidades rurais. E até criaram e fundaram outras comunidades. E nós tivemos ainda os missionários catarinenses, eram aqui nossos vizinhos. Eu me lembro dos três, que eram três: Meire, Aldo e Rita. O trabalho deles era mais intensificado assim, nas comunidades rurais. Eles fizeram um trabalho muito bonito, bem significativo. Quantas comunidades eles formaram, eles fortaleceram. Aqui a comunidade local também eles ajudaram bastante, não é? Nos encontros que fazia geralmente à noite, nas celebrações. Na época a gente tinha muito assim, culto dominical, circos bíblicos, encontros para ensaios de cantos. Tudo isso a gente deve a essas missões. Além das comunidades Caatinga Grande e Carro Quebrado, atualmente permanecem perseverantes e atuantes na paróquia, com celebrações semanais, as comunidades de Empoeira, Três Lagoas, Poço Dantas 1, Beira Rio, Coqueiro, Capinal 1, Bastião, Cubículo, Lagoa do Rosário, Sapé, Saco Fundo, Lagoa da Vereda, Lajedo, Cachoeirinha, Lagoa Comprida, Fura-Olho, Peri-Peri, Riachão, Tabuleirinho, Capinal Salvador, Campo Largo, Tanque da Onça, Bezerro Gordo, Lagoa das Cacimbas, Jatobá, Mulungu. E a comunidade Baixa da Onça, a caçula da paróquia.
fundada em agosto de 2009, a comunidade começou a se reunir embaixo de uma árvore. A capela foi construída em 2011. É muita alegria, porque o povo, nós fez uma lei com Deus, nem com o povo. Não ficar ninguém de mal. Pode ficar quem não atender a lei, mas quem atender ele, ninguém fica de mal, tudo é de bem, tudo trabalha junto, tudo visita, vai em qualquer casa. O grupo da comunidade nossa vai em qualquer casa. Qualquer um recebe. E nós recebemos também, todos. É tudo unido. Quando precisa de ajudar uma pessoa a fazer uma casa, junta tudo e dá. Quando precisa de uma pessoa fraca, junta tudo, faz uma cesta e dá. Quando precisa de um dinheiro para fazer uma cirurgia, um tratamento, nós junta tudo e dá. Para isso a comunidade é unida. Na comunidade Bezerro Gordo, encontra-se uma relíquia da paróquia, a primeira imagem do Senhor Bom Jesus, adquirida pelos moradores no ano de 1950, para a capela onde hoje é a Igreja Matriz. Das 29 comunidades rurais, 25 possuem capela. Em Lajedo, a capela começou a ser construída em outubro deste ano. Em Riachão, a construção já está bem adiantada. E em Lagoa das Cacimbas, a comunidade se reúne na sede da Associação de Moradores e Pequenos Agricultores. Nestes 60 anos de história, 12 padres passaram pela administração de nossa paróquia, além do atual pároco, Padre José Afonso de Lima. Pois é, Anderson, quem aí se lembra de Monsenhor Antônio Fagundes e de Padre Ladislau? Nem mesmo quem não os conheceu, como eu, sabe quem são, seja por fotos ou por histórias contadas por quem conviveu com eles. E todos eles e os outros que o sucederam deixaram marcas e ensinamentos que até hoje estão na memória de muitos paroquianos. E todo esse legado, principalmente espiritual, contribuiu para o crescimento desta comunidade de fé. Monsenhor Antônio da Silveira Fagundes, primeiro padre a dar assistência à paróquia de Malhada de Pedras. Pároco de Brumado, ele vinha no início uma vez por ano. Aqui celebrava a missa e também realizava batizados e casamentos coletivos. Depois de um tempo, passou a vir 3 vezes ao ano, nos meses de janeiro, maio e agosto. A pontualidade nos compromissos religiosos era uma das marcas de Monsenhor Antônio Fagundes. Celebrava a missa virado para lá, de costas para o povo, falava algumas palavras em latim. O pessoal programava para fazer os batizados. Como a igreja aqui era pequena, fazia aquele círculo aqui no centro da igreja. Às vezes ia aqui do altar até lá na porta, de um lado e outro, cheio de pessoas batizadas, né? E os casamentos também, geralmente, era 2 vezes por ano também aqui. Ele era um padre muito inteligente, só que era brabo. Não queria que fizesse nada errado. Ele não confessava a gente de roupa transparente, nem sem manga, nem curta, ele tinha que ser bem ornado. Bem comportado. Monsenhor Antônio deu assistência à paróquia até a década de 1980. Não se sabe, porém, até que ano. Ele faleceu aos 94 anos, em 18 de outubro de 2009, em Brumado. Depois dele, o padre Odilon Barbosa, da Congregação dos Estigmatinos, passou a acompanhar a paróquia de Malhada de Pedras. O padre Odilon Barbosa, ele ficou aqui por pouco tempo. Ele morou aqui em frente à nossa casa, foi a primeira casa de aluguel da paróquia, né? Na época alugou porque ele estava vindo. Ele morou aqui em frente, eu me lembro que ele fazia as refeições no hotel de Dona Emília. Ele ficava aqui de segunda a sexta-feira e nos fins de semana ele ia para Brumado. Aqui ele administrava os sacramentos, era a Eucaristia, batizados e casamento. Padre Odilon faleceu em 2021, aos 90 anos de idade. Ele morava em Curitiba, no Paraná, onde auxiliava o padre Reginaldo Manzotti
o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Em janeiro de 1988, assumiu a paróquia o padre Ladislau Klenner. Conhecido pelo cuidado com os pobres e doentes, Ladislau foi um grande incentivador da caridade e da missão. Ele também pensou na construção de uma nova igreja matriz, porque a que existia, na década de 1950, era pequena e estava com a estrutura deteriorada. Quando faleceu, a nova igreja já estava bem adiantada. A igreja aqui, como todos já sabem, que era uma igreja pequena, mas sempre movimentada, né? Principalmente nos domingos, tinha o culto, né? Mesmo não tinha padre, mas tinha o culto dominical. Com a chegada do padre Ladislau, por ele ver que a igreja estava ficando pequena, ele decidiu, né? Ele era um padre que ele tinha muito benfeitores lá fora, mais de 400. Ele falava que quando ele ia escrever carta, que ele escrevia mais de 400 cartas para os benfeitores. E decidiu, ele juntamente com a comunidade, derrubar a igreja, que deu início à construção dessa igreja que nós temos hoje. Graças ao padre Ladislau, que teve essa atitude, essa coragem, e com a bênção de Deus ele iniciou. Padre Ladislau também se preocupou com a presença de religiosas. Por iniciativa dele, chegaram à paróquia, em março de 1990, as Irmãs Beneditinas, missionárias de Tutzing, que aqui moraram por 24 anos. As irmãs Aparecida Carvalho, Margarida Pontes e Aparecida Alves foram as primeiras moradoras da casa que o padre Ladislau construiu para recebê-las. Depois delas, outras 21 freiras passaram pela paróquia, sem contar as noviças. As religiosas deram grande assistência às comunidades rurais e também às pastorais em movimentos. Ajudaram na formação de coroinhas e trabalharam com projetos sociais, como a construção de cisternas na zona rural. Muito lembrada pela coragem e pelo ardor missionário, a irmã Edith Lemos foi uma das principais responsáveis, ao lado de alguns leigos, pela conquista de uma rádio comunitária para a cidade, na década de 1990. A emissora, que permanece no ar, tem levado informação, entretenimento e evangelização para a comunidade malhada pedrense. E a Rádio da Família, 10h59. Queremos aqui agradecer a todos vocês, sócios contribuintes da Rádio Nova Esperança. Muito obrigada a vocês por fazerem parte dessa família e nos ajudar a manter com esse projeto, tá certo? Se você não faz parte, venha fazer parte. É muito bom ter vocês aqui junto com a gente. A Rádio Nova Esperança foi luta da irmã Edith de Cardeal Martins. Foram viagens e mais viagens, até Fortaleza, Belo Horizonte. Eu me lembro que ela e Cardeal viajaram muito para conseguirem, né, essa rádio e registrar essa rádio. Tá aí hoje. Ela é o quê? É um veículo de comunicação, aí a serviço também da paróquia, é um grande instrumento de evangelização. Hoje nós temos aí as transmissões das celebrações da missa, temos programas religiosos. Não temos tanto quanto tivemos antes no início, mas tá aí, é um canal, um veículo de comunicação. De volta à trajetória de Padre Ladislau, que faleceu aos 66 anos, em 27 de novembro de 1993, após várias tentativas pela cura de um câncer no intestino. Um momento aqui na paróquia que marcou muito a minha vida, e acho que a vida de muitos, foi o dia em que o Padre Ladislau partiu. Esse dia foi um dia triste, muito triste. Até o céu chorou. A missa de corpo presente foi em frente à igreja, foi uma missa campal, a praça lotada de fiéis, muitos e muitos padres, a igreja ali inacabada, porque ele deixou a construção bem adiantada.
das lembranças deixadas por Padre Ladislau nas paróquias em que atuou foi a gruta dedicada a Nossa Senhora de Lourdes. A última foi construída em Malhada de Pedras, onde o padre desejou ser sepultado. A cada aniversário de morte, uma missa é celebrada na intenção dele. A missa do Padre Ladislau era um evento importante, já era considerado uma festividade da paróquia. Então, o que acontecia era uma festividade na paróquia. Vinham aí as paróquias onde ele trabalhou, Maitinga, Tremedal, Piripá e Presidente Jânio Quadros. E vinham também os padres dessas paróquias. As comunidades rurais aqui, elas vinham em massa para cá. Os paroquianos, gente, a igreja lotava de pessoas. Houve uma época aí, teve um ano que se pensou até de fazer campal. E hoje está se perdendo isso. O povo tem que ter consciência de que quem foi o Padre Ladislau na nossa paróquia. Com a morte de Padre Ladislau, passou a dar assistência à paróquia, em 1994, o Padre Antônio Raimundo Pereira de Jesus, mais conhecido como Padre Toninho, da Congregação dos Rogacionistas. Ele auxiliou a comunidade até 1995. Hoje, atua na paróquia da Imaculada Conceição, na cidade de Queimadas, na Paraíba. Em 94, quando eu cheguei no sertão da Bahia, presidente Jânio Quadros, Dom Alberto esteve lá logo nos primeiros dias de agosto para dar a posse como pároco e me pediu para que pudesse estar acompanhando outras 4 comunidades, que era Aracatu, Caraíbas, Maitinga e Malhada de Pedra. Eu disse ao bispo que era muito difícil para um padre conseguir dar conta de 5 comunidades. E ele respondeu que naquele momento não teria outra saída. E eu acabei assumindo, essas comunidades, morando em Jânio Quadros e aí Malhada para a celebração das missas, matrimônios, batizados e os demais sacramentos. Quero pedir a Deus que continue abençoando o trabalho de vocês. Me recordo muito bem que na época Malhada se destacava pelos grupos de canto, pelos movimentos, pela participação das pessoas na comunidade. Malhada sempre foi uma comunidade muito viva. Ao final do ano de 1995, o recém-ordenado Padre Cleonídio Alves da Silva assumiu a administração da paróquia. Organizou o Conselho Pastoral Paroquial, CPP, e deu muita assistência às comunidades rurais. Em 1998, tomou posse como pároco o Padre Paulo Ferreira da Silva, também recém-ordenado. Na administração dele, foi construído o Centro Catequético, com a ajuda da comunidade e de benfeitores da época de Padre Ladislau. O local é um espaço para reuniões das pastorais e movimentos e também abriga dormitórios, que hoje não são mais usados. O Centro Catequético foi inaugurado em 2001, no dia da celebração do 8º aniversário de morte do Padre Ladislau. Em 2003, chegou à paróquia o Padre Ambrósio Marques Costa e em 2007, o Padre Euclides Quinteiro de Almeida, que organizou a experiência dos festeiros durante a festa do padroeiro nos anos de 2008 e 2009. Em seguida, a paróquia foi administrada por mais de 3 anos pelo Padre Isaías Afonso Silva, período em que a Igreja Matriz passou por uma grande reforma. O sacrário, que ficava no presbitério, foi transferido para uma capela construída ao lado da igreja. Os bancos foram trocados e as 2 torres da fachada deram lugar a uma única torre, em estilo contemporâneo. Em 2013, o Padre Reinaldo Reis de Oliveira tomou posse como pároco, função que exerceu por quase 3 anos. À frente da paróquia,
preocupou-se com a renovação dos conselhos e da coordenação das pastorais, e também incentivou a participação dos leigos nos movimentos da igreja. O padre José Rocha Costa administrou a paróquia em seguida por pouco mais de um ano e teve a iniciativa de celebrar a missa pelas famílias toda terceira quarta-feira de cada mês, celebração que ainda hoje é realizada. Em 2018, assumiu a administração o padre Edson Rocha Passos, que animou a paróquia a realizar a peregrinação com a imagem do Senhor Bom Jesus pelas comunidades rurais, em preparação para a festa do padroeiro. O 13º padre a conduzir a paróquia de Malhada de Pedras e atual pároco é José Afonso de Lima, que tomou posse em fevereiro de 2019. À frente da paróquia, ele tem liderado a reforma da antiga Casa das Irmãs, que em breve será a nova casa paroquial. E para qualquer padre é uma alegria muito grande celebrar o jubileu da paróquia a qual ele está responsável. Fico mais feliz ainda porque consegui celebrar também os meus 30 anos de ordenação presbiteral nesses quase 4 anos de caminhada aqui com a paróquia. Me sinto abençoado, agraciado, feliz porque são 6 décadas de caminhada junto à Diocese de Caetité sob a proteção da Senhora Santana. Amar e servir com alegria. É assim a missão de quem atua nas pastorais e movimentos de nossa paróquia. E nesses 60 anos, nossas pastorais e movimentos têm trilhado uma linda história, oferecendo assistência religiosa, espiritual, formativa e até mesmo social, diante de tantas necessidades presentes em nossa paróquia. Um trabalho que promove o encontro com Deus, a fraternidade e o fortalecimento da vida humana. 1975. A paróquia de Malhada de Pedras recebia a pequena peregrinação por Cristo, realizada por legionários da cidade de Vitória da Conquista. Nessa época, foi fundado o primeiro movimento da paróquia, a Legião de Maria. E aí eles fundaram aqui os presídios, mas que com o tempo foram absolvidos. Por quê? Por causa da distância daqui para a Conquista, o acesso era complicado e aí os presídios não deram continuidade. Alguns anos depois, a Cúria Mãe Amável de Brumado, criada naquele tempo, né? Quer dizer, bem depois, aí veio aqui, criou o presídio Mãe Imaculada. Na época, Dona Rita Alves Ataíde, ela era presidente da Cúria Mãe Amável de Brumado e pediu que eu desse uma forcinha, uma assistência ao presídio Mãe Imaculada. Com o início do movimento, a Legião de Maria passou a ser o braço forte da paróquia. Porque a Legião de Maria ela estava inserida em tudo. Ajudava a paróquia nos trabalhos de evangelização, esses trabalhos de visita às comunidades. Inclusive, formou e fundou comunidades rurais. Eu me lembro bem de Lagoa do Morro e Tabuleirinho. Era a legião que cuidava da catequese, era a legião que fazia os programas religiosos na rádio comunitária, nossa rádio Nova Esperança. A legião é que organizava, ela planejava a Quaresma, Semana Santa, mês mariano, novena e festa do padroeiro, novena do Natal. A legião também, ela cuidava da limpeza e da manutenção dos bens móveis da paróquia. Por exemplo, a igreja. Cuidava-se na questão da limpeza e manutenção. Era a igreja matriz, salão paroquial, centro catequético e a grutinha. Depois a paróquia conseguiu contratar mais uma funcionária e aí foi que a legião deixou de fazer esses trabalhos. Em 1979, a paróquia recebeu a segunda pequena peregrinação por Cristo. Nesse ano foi criado o primeiro grupo de jovens, o JUEC, Jovens Unidos em Cristo. O padre Aguiar, ele sempre acompanhava essas PPCs, né?
E veio o seminarista Itavo Cavalcante. Foi ele que contribuiu na formação desse grupo, que recebeu o nome de JUEC. Esse grupo, eu me lembro que tinha Tony, né, de Dona Perolina, Geralda, de Seu Jefferson, Cidinha e Geraldo, e outros que agora não me vem à mente. Mas a participação era bem significativa. Nossas reuniões eram semanais. Nós fazíamos as reuniões, no início, eram numa sala, na escola ali, no antigo SERB, e depois na igreja. Nós sentávamos em círculo e Toninho de Pelourinho, ele tocava violão, ele que animava. Mais tarde, esse JUEC, ele foi assim, ficou fraquinho, né? Um tempo ele ficou parado, depois ressuscitou, e nessa ressurreição do JUEC, aí ele recebeu outro nome. JUEC MAP, Jovens Unidos em Cristo. Aí nesse grupo aí já havia mais outras pessoas. Com a chegada das Irmãs Beneditinas, em 1990, foi organizado o Conselho Pastoral Comunitário, CPC, e as primeiras pastorais foram surgindo. A Pastoral da Catequese foi uma das pioneiras em 1992. Dona Maria Francisca foi catequista nesta época. Eu ensinava catecismo para as crianças, eu e Dina Derfonso. E tornei a ensinar de novo mais Dozinha de Crisma. Até que não era difícil. Eu já ensinei curso de casamento, era eu. Ela me deu o livro, eu ensinei vários casamentos, foi eu que ensinei os cursos de casamento, era eu. Quando eu tinha 41 anos, eu tinha as vistas boas e gostava de ler, gostava de ensinar. Outras pastorais surgiram também nesse mesmo ano, como a de batismo e a vocacional. O trabalho feito pela pastoral vocacional, inclusive, levou muitos jovens a participarem dos encontros vocacionais em Caetité. A paróquia tem hoje o padre Oswaldino Batista Caetano, como o primeiro filho da terra a ser ordenado sacerdote. Em janeiro de 2023, o jovem Ronielson Souza Silva, filho da comunidade Lagoa da Vereda, será ordenado padre. Fruto também desse trabalho vocacional, a paróquia de Malhada de Pedras tem a honra de ter como filhas as religiosas Irmã Maria Aurélia Alves de Brito, da Ordem de Santa Cruz, Irmã Elza Rocha Dias, missionária do Santíssimo Sacramento e Maria Imaculada, e Irmã Maria Vanessa Ribeiro dos Santos, da Congregação Servas de Maria Reparadoras. A Pastoral da Criança, outra importante força da paróquia por muitos anos, começou sua caminhada também em 1992. Nesses 30 anos de história, a pastoral tem feito um trabalho de ação social muito importante, garantindo às crianças atendidas o desenvolvimento esperado para a idade e às gestantes, uma gravidez saudável. A Pastoral da Juventude foi criada em 1996, com a ajuda do Frei Jorge de Vitória da Conquista. Nessa época, também foram criados grupos de casais, que passaram a se reunir toda terça-feira no Salão Paroquial até o ano de 2002. Em 2008, o grupo de casais retomou as atividades, mas, em menos de um ano, foi novamente desativado. Hoje, existe na paróquia o movimento ECC, Encontro de Casais com Cristo, fundado em maio de 2015 e que atualmente conta com a participação de 69 casais. No início da década de 1990, existia na paróquia um grupo de homens, mas o movimento Terço dos Homens, como acontece hoje, surgiu em 1º de setembro de 1999, uma iniciativa pioneira na Diocese de Caetité. A irmã Alzirene, que residia aqui em nossa paróquia na época, teve a ideia de
trazer para a nossa paróquia o movimento Terço dos Homens. Era uma realidade já lá em Pernambuco, onde a irmã residia anteriormente, e ela nos convidou para também criar na nossa paróquia o movimento Terço dos Homens. Ela convidou alguns homens que na época fizeram parte da coordenação e da fundação do Terço dos Homens, que foi Aloísio Porto, Hélio Pires, Djalma Coutinho, Jadilson e eu, e a irmã Alzirene. Nós nos reunimos e acatamos essa ideia e saímos pela cidade convidando os homens para poder fundar esse movimento Terço dos Homens na nossa paróquia. No auge do movimento, as reuniões do grupo, que acontecem todas as quartas-feiras, chegaram a reunir cerca de 150 homens na Igreja Matriz. Com a expansão do movimento, pequenos grupos foram criados em 15 comunidades rurais, mas, após a pandemia, nem todos voltaram a se reunir. Também atuam na paróquia a Pastoral do Dízimo, a Pastoral da Liturgia, a Pastoral da Comunicação e a Pastoral dos Coroinhas. As equipes de canto, a Renovação Carismática Católica RCC, por meio do Grupo de Oração Sagrado Coração de Jesus, o Serviço de Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, a OVM, Obra das Vocações e Ministérios, que colabora com oração e ajuda financeira para a formação dos seminaristas da Diocese. E recentemente foi criado um novo Ministério Jovem, que terá encontros a cada 15 dias. Passados 60 anos, qual será o sentimento de quem contribuiu com essa história, hein, Renata? Pois é, Anderson, deve ser de muita gratidão. Afinal, tudo o que foi construído permanece vivo e dando frutos, contribuindo para o crescimento da paróquia e da vida espiritual de nossos paroquianos. O sentimento é de gratidão à nossa paróquia e, sobretudo, ao nosso padroeiro, o Bom Jesus, por ter nos animado, fortalecido a nossa fé para continuar na caminhada, levando o reino de Deus a todos os povos. Eu hoje vejo assim que foi um privilégio poder contribuir com o trabalho da nossa paróquia. Hoje eu vejo pais, mães, até avós, que fizeram catequese comigo, que estiveram no presídio Mirim, do qual eu fui madrinha, eu cuidava. Isso para mim é muito gratificante. Para mim foi uma graça muito grande, porque nesse tempo todo foi muito desafio. E a gente ter superado isso aí é uma bênção de Deus. Porque não é fácil você ter uma caminhada desse tempo todo, no meio de tanto desafio que tem, e a gente às vezes assim não desanimar. Para mim foi bom, tudo de bom, porque graças a Deus nunca faltou. Esses anos tudo, nunca falei assim, hoje eu não vou no culto, ou não vou numa missa marcada por doença. Pode estar doente ou como for, nunca fiquei sem ir por causa de doença. Pode ser qualquer coisa, mas nunca fiquei dizendo assim, hoje eu não aguento. Nunca falei. Espero que o povo de Deus, os nossos paroquianos, assumam de verdade o compromisso com o Evangelho, para que nós possamos a cada dia ter uma paróquia mais edificada na fé e na missão, e que as nossas próximas festas do padroeiro sejam momentos fortes de evangelização e de crescimento espiritual de cada cristão. E outra coisa que eu desejo para a paróquia é que haja mais um reconhecimento, mais uma valorização, um reconhecimento da importância dos conselhos pastorais comunitários. Nenhuma paróquia anda sem os conselhos. Nós temos CPP, CPC e o CAP. Aqueles eram bem estruturados, mas agora eu não sei, talvez por conta da pandemia, né? Que os próximos anos sejam de muita edificação pessoal, eclesial e familiar. Que Deus
né? Com o bom Jesus, abençoe nossas famílias, nossas casas, nossas pastorais e movimentos. Que as nossas comunidades eclesiais, agora missionárias, diante do convite do Papa para sermos uma igreja sinodal, possam se organizar cada vez mais e voltar àquele antigo ânimo. Que tenhamos encontros de formação baseados justamente na vontade do povo, de querer se interessar pela palavra de Deus e ter o seu testemunho no dia a dia, santificando as nossas casas, as nossas famílias, passando pelas nossas comunidades, atingindo toda a igreja. E que possamos caminhar como igreja unidos à nossa diocese. A minha alegria se estende a todas as comunidades e também as famílias da paróquia Senhor Bom Jesus. Parabéns a todos os nossos paroquianos por essa colaboração individual, pessoal, mas também comunitária de 60 anos de fundação da nossa paróquia Senhor Bom Jesus. Celebrar os 60 anos de paróquia é a ocasião perfeita para tornar memorável a história de tantas pessoas que passaram por nossa paróquia e ajudaram na construção da comunidade, como vimos neste documentário. Não é mesmo, Renata? É sim, Anderson. E o jubileu paroquial deve ser um tempo de graça, de renovar as nossas forças e continuar a evangelização, confiando na providência do Senhor Bom Jesus. Afinal, é Ele que nos conduz e continuará nos guiando, construindo sempre novas histórias e com muita alegria. Então é isso. Viva o Senhor Bom Jesus! Viva a nossa história! Viva a nossa paróquia!